Atos capítulo 8, verso 26 até o verso 40. Diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. E prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui está água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Irmãos, quero recordar aqui um trecho da história da vida, um pouquinho da vida de Davi. Os irmãos sabem que Davi era o irmão caçula de uma família grande. Cuidava das ovelhas do pai. E assim ele estava no dia em que Samuel, sacerdote, sumo sacerdote e profeta daquela época, foi até a casa de seu pai, Jessé, e pediu para passar diante dele todos os filhos. E assim foi do mais velho até o mais moço, e como Davi estava no campo, foi mandado chamar, porque não era nenhum daqueles filhos anteriores. E chegando Davi à presença de Samuel, Samuel despejou, abriu um chifre de azeites, era a maneira como eles levavam azeite naquela época, e derramou aquele chifre sobre a cabeça de Davi e o ungiu. Quem sabia, o judeu daquela época sabia o que aquilo significava. O sumo sacerdote ungido alguém, aquilo significava que Davi era o próximo rei de Israel. O problema é que entre a unção de Samuel até Davi se sentar no trono, vocês têm ideia de quantos anos se passaram, ou de quanto tempo se passou? 10 anos. 10 anos entre a unção e a ordenação, a coroação de Davi como rei de Israel. E durante esse tempo todo, muitas coisas aconteceram com Davi. Como, por exemplo, logo num pico, num auge, ele derrota Golias, mata o gigante Golias, e logo é colocado como general dos exércitos do então rei Saul. Mas o problema é que Saul sentia inveja de Davi. E em pouco tempo, Davi, de grande general e herói nacional, se torna aquele que tem a cabeça a prêmio com maior valor em todo o reino de Israel. Davi foge. Tem inclusive a ajuda de um dos filhos de Saul na fuga, Jonatas. Eles se tornam muito unidos, amigos, e então Davi foge, e foge como um animal. A região montanhosa da Judéia muitas vezes tinha cavernas, e ele se escondia em cavernas. E o exército de Saul no encalço dele. Vejam que interessante. Eu quero me reportar aqui a um episódio específico da vida de Davi.
Imagine que você está escondido numa caverna, fugindo. Você foi ungido rei. Já foi ungido rei. E você está fugindo por ser um bom general, fazer o que você deveria ter feito. E você está fugindo por ser justo. Você não fez nada e você está fugindo. E você está lá na caverna escondido. E junto com você tem várias pessoas que também são indesejadas no reino e estão com você. E você está lá orando. Senhor, essa situação me faz sofrer. O rei Saul tem sido injusto comigo. O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Eis que, nesse ínterim, entra na caverna o próprio rei Saul, sozinho, com dor de barriga. E ele escolhe aquela caverna para se aliviar, sozinho. O que você pensaria? Ah, Senhor, o Senhor respondeu a minha oração. É a hora. Será que é isso então? Eu estou orando e o Senhor quer que eu tire a vida do rei. O Senhor entregou ele nas minhas mãos. Enquanto você está orando, os outros companheiros seus veem que Saul entrou na caverna. E tocam no seu ombro e falam assim: Davi, você é um sortudo. Deus hoje entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Vai lá, Davi. Vai de mansinho e degola ele. Mata Saul. Porque ele está sendo injusto com você. Olha que interessante. Você pergunta para Deus qual é a vontade de Deus. E nesse contexto, amigos seus estão lhe dizendo: Davi, a vontade de Deus é essa. Leia lá o texto. Os amigos de Davi dizem: hoje Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E os teus amigos dizem: Davi, Deus te entregou os teus inimigos. E agora? O que Davi faz? Davi não tira a vida de Saul. Davi diz: não tocarei no ungido do Senhor. Sabe, irmãos, esse texto me veio à mente, essa história me veio à mente, justamente porque nós vivemos numa época em que existe uma crise de autoridade entre os cristãos. E quando eu digo crise de autoridade, eu não estou falando nem de liderança de igreja. Eu estou falando o lugar que a palavra de Deus deve ocupar na vida do cristão. Eu sei que você talvez estime a palavra, que você gosta da Bíblia, que você fala sobre ela, que você conhece essa palavra. Mas o problema é que lugar ela ocupa na sua mente e no seu coração na hora de você tomar decisões. Que lugar? Nós vemos aqui nesse texto que nós estudamos, nós lemos, Atos capítulo 8, alguns indícios interessantes, algumas afirmações interessantes sobre o lugar da Bíblia e como a Bíblia é usada para a transformação de pessoas, em especial aqui, esse homem, aqui, esse etíope, que era um alto oficial de Candace, o nome da rainha dos etíopes. Vejam que interessante. O livro de Atos, ele é cercado de sobrenatural. Muitas coisas sobrenaturais acontecem. Lá no capítulo 2, né, você já vê isso, que eles estão reunidos, 120 pessoas, e desce o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, houve um som, um estrondo de um trovão, de vento forte, línguas como de fogo, é um sinal miraculoso. Mas olha que interessante, a despeito do sinal miraculoso, o sinal desperta as pessoas para aquele grupo de 120 pessoas, e então, o sinal miraculoso, ele não transforma, mas ele é o gancho que Pedro aproveita para pregar o Evangelho e trazer a transformação. Por quê? Porque as pessoas olham para aquelas coisas extraordinárias e dizem: uau, o que é isso? Vocês estão bêbados? E é aí que Pedro toma a palavra, então diz: senhores, nós não estamos bêbados a esta hora da manhã. O que vocês estão vendo é aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. E ele prega o Evangelho. Vocês mataram Jesus. E é isso que vai tocar o coração daquelas pessoas. Não é a mensagem de que eles são bonzinhos, que eles são amados do jeito que são, mas é a mensagem de que eles mataram Jesus.
E então eles entram meio que em desespero. A palavra que é usada ali é que o coração se compungiu. Você sabe o que é compungir? Aquela palavra quer dizer que o coração ficou apertado, ficou pequenininho. E eles interromperam Pedro, meio que desesperados, dizendo: o que faremos? Porque o evangelho foi pregado. Não foi porque um evangelho barato foi pregado e nem porque um milagre existiu. A palavra foi pregada. A palavra que nos desafia. A palavra que mostra o nosso erro. A palavra que nos confronta com a santidade de Deus. E o resultado daquilo foi: o que faremos? Nesse texto de Atos capítulo 8, Felipe, ele também é envolto em algo extraordinário. Nós não sabemos como, mas o fato aqui diz aqui que o anjo do Senhor disse a Felipe: vá para tal lugar. E ele então foi. Já há aqui um evento sobrenatural. E depois, ao final, diz que o Espírito Santo arrebatou Felipe dali, diz o versículo 39. Então ele foi através de um evento sobrenatural e ele saiu dali de maneira sobrenatural também. Mas o que foi que trouxe transformação para a vida daquele homem? Para a vida do etíope? Não foi um anjo. Interessante, né? Por que o anjo apareceu a Felipe mandando que ele pregasse o evangelho para aquele homem? Por que o anjo mesmo, já que ele tinha que aparecer para alguém, não apareceu para o etíope pregando ele próprio o evangelho? Porque embora Deus use o sobrenatural algumas vezes, o sobrenatural nunca vai dispensar a autoridade da palavra acima de qualquer coisa na nossa vida. De qualquer coisa. E aí então você pode medir o sobrenatural por vários aspectos. Imagine agora a história de Davi. Você está lá no meio de uma decisão difícil, e você recebe um torpedo de alguém. Ó irmão, não sei o que lá, isso, aquilo. E você fala: puxa vida, olha como Deus é bom. Deus está respondendo a minha oração. Ele pode de fato estar respondendo a sua oração, mas será que essa é a maior fonte de autoridade para a sua vida? Ou será que você tem que usar a palavra e julgar a palavra? Ali no caso de Davi, nós vemos que Saul entrou ali, enquanto ele clamava no meio da sua problemática sobre o que fazer da sua vida. Os seus amigos corroboraram com isso, dizendo: olha, Deus está lhe entregando o inimigo, e ele foi capaz de ignorar a presença de Saul, de contrariar os seus amigos, porque ele conhecia a revelação. Ele sabia que ele não deveria fazer aquilo. Nós temos outros lugares. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, você vai lá no Egito e vai ir diante do rei e vai falar para o rei o seguinte: deixa meu povo ir adorar a Deus no deserto. E ele vai e faz exatamente como Deus mandou. E o resultado disso é que o rei vira para Moisés e fala assim: vocês estão pensando nessas bobagens aí porque a cabeça de vocês está desocupada. Vocês estão com muito tempo livre. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a exigir a mesma quantidade de tijolos de vocês, sem dar a palha, que era a matéria-prima. Vocês mesmos vão providenciar a palha e no final do dia eu quero ver a mesma quantidade de tijolos feita. Aí então, o povo, os escravos, Israel, que era escravo do Egito nessa época, vira para Moisés e fala assim: Moisés, é certo que o Senhor não falou contigo? Porque se o Senhor tivesse falado contigo, a gente não estava nessa situação agora. E quase pegaram em pedras para matá-los, ele e Arão. Num caso, nós temos casos parecidos, embora mostrem realidades diferentes, mas em ambos os casos qual é o peso da palavra nas suas decisões. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você adota como fonte de autoridade. A comunhão é importante, mas nem sempre os nossos amigos estão sempre com a palavra de Deus nos seus lábios. Nem sempre a gente pode confiar no julgamento dos nossos amigos cristãos. E eu tenho que olhar a palavra com superioridade, até mesmo ao testemunho dos meus irmãos. Eu já digo, na maioria das vezes, o povo de Deus acerta.
Mas não é sempre não. Por isso, a palavra, ela precisa ocupar a primazia, a despeito do sobrenatural, e mesmo que o sobrenatural se manifeste. Paulo, ele alertou para isso, dizendo, olha, mesmo que venha um anjo, pregando coisas que vão além dessas que nós temos pregado para vocês, que vocês considerem essas coisas maldição. Lembrando que nos últimos dias, vai haver pregação contra a palavra, mas que vai vir cercada também de muita ação sobrenatural. A segunda coisa, irmãos, é que a gente pensa que a palavra ela é direcionada, ou melhor, existem épocas em que a palavra ela é mais importante na vida da igreja, e tem épocas que ela não é tão importante assim. Mesmo que haja o sobrenatural, havia a palavra como sendo o centro. Ela não era, naquela época de fundação da igreja e de manifestações sobrenaturais, ela ainda era o centro. Mesmo que eles expulsassem demônios, mesmo que houvesse curas, mesmo que os objetos pessoais de Paulo fossem distribuídos e quem tocasse nesses objetos era curado, mesmo que a sombra de Pedro projetada curava sobre quem a sombra era projetada, ainda assim, a primeira característica que é salientada da igreja primitiva é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O temor que havia em cada alma, e então prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mesmo numa época de avivamento espiritual, a palavra ainda precisa ser o centro da nossa vida. Então nós temos aqui um caso. Nós estamos vendo o Felipe correndo do lado da carruagem, o anjo o leva para lá, o manda para lá, ele está lendo o profeta Isaías, e o Espírito disse a Felipe, se aproxima dessa carruagem, acompanha essa carruagem. Felipe então percebe que ele está lendo o profeta Isaías e pergunta, você entende o que você está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Então o que ele está demonstrando? Que ele é uma pessoa nova na fé, ou um curioso da fé, não é? Ele era o que a gente chama aqui de um prosélito, alguém que não era judeu, mas que tinha muita simpatia pelo judaísmo. Por quê? Porque naquela época a adoração, a religião sempre levava a um estilo de vida devasso. Devasso. Por quê? A adoração envolvia promiscuidade, envolvia adultério, não é? Os templos eram verdadeiros bordéis, os templos pagãos, que existia ali as prostitutas cultuais, em volta dos templos ou atrás do templo, existiam salas em que o adorador, entre aspas, pagava aquela sacerdotisa, entre aspas, para ter relações com elas naqueles quartos dos fundos dos templos. Então quem quisesse, por isso o judaísmo se destacava, por isso ele tinha tantos prosélitos, porque quem quisesse ter um estilo de vida um pouco mais tradicional, encontrava no judaísmo um lugar, um porto seguro, de uma família mais equilibrada, de um tipo de vida um pouco mais sério. Então a igreja tinha o judaísmo tinha muitos prosélitos, esse era um deles, foi até Jerusalém para adorar. Ele está com a Bíblia aberta e Deus leva alguém para ensinar e explicar a Bíblia para ele. Aqui nós temos um homem que tem um dom especial, chamado por Deus para exercer o seu dom na igreja, que era, ali nesse caso, naquele momento, explicar a Bíblia Sagrada para aquele homem. Isso mostra, irmãos, que nós também temos, Deus nos chama cada uma função especial na igreja. Esse é o princípio daquilo que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Sabe, no Antigo Testamento era tudo feito através dos sacerdotes. Aí chega no Novo Testamento, alguns têm a impressão de que nós estamos livres dos sacerdotes, mas é o contrário. Não quer dizer que nós estamos livres dos sacerdotes, quer dizer que todos nós passamos a ser sacerdotes. Por isso que Pedro, se referindo à igreja, diz o quê? Que nós somos raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque quando Deus te salvou, Ele te deu um dom, te deu uma capacidade. E o sacerdócio universal significa que cada crente tem que conhecer esse dom, essa capacidade, e usar esse dom em favor de todo o povo. Imaginaram como isso na teoria parece ser alguma coisa muito bonita? Temos ali Felipe usando do seu dom para abençoar um etíope. Imagine você na igreja sendo abençoado pela vida de 200 pessoas que vão usar cada um o seu dom para você, por você. Isso parece bonito, né? Agora vamos inverter. Imagina você usando o seu dom para abençoar outras 200 pessoas que estão à nossa volta. Esse é o princípio. É isso que deveria acontecer. Precisarmos uns dos outros, desejarmos que essa união que existe no corpo de Cristo produzisse bênção mútua para todos nós, dentro do dom que Deus lhe deu. Por isso, a palavra ali, a explicação da palavra confirma que uma pessoa deve agir em prol de outro irmão e de toda a igreja de maneira geral. E por último, irmãos, é que essa história também nos mostra é que o resultado da mudança veio através da pregação da palavra. Que pregação foi essa? Foi a profecia do Antigo Testamento que Jesus viria ao mundo e que Jesus viria a sofrer pelo pecado do povo. Isaías 53, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então, depois de ler esse texto, esse trecho de Isaías 53, o eunuco perguntou para Felipe, ele está falando de quem? Dele, de outro? E então aqui, olha o método evangelístico de Felipe, versículo 35. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Então isso envolvia o domínio da palavra, o conhecimento da palavra, e envolvia a disposição de pregar essa palavra a um outro. Quando isso aconteceu, depois que Felipe, então, a gente não sabe quanto tempo ele passou aqui, mas o fato é que ele anunciou as boas novas de maneira clara de Jesus, mesmo que o texto base fosse o Antigo Testamento, mas ele teve essa condição, esse domínio da palavra, daquele jeito como Paulo fala a Timóteo, que o obreiro tem que ser um bom manejador da palavra, ele precisa conhecê-la para que ele não só não caia em armadilhas, mas ele também tenha capacidade de ensinar aos outros. Então, eles estavam andando pelo caminho, e aí vem esse rompante da parte do eunuco, né? O que me impede de ser batizado? Se você crê de todo o coração, nada te impede de você ser batizado. Então aí eles deram ordem para que a carruagem parasse. Felipe e o eunuco então desceram a água e Felipe o batizou. Mais uma vez, irmãos, olha o resultado que isso trouxe. Primeiro, o grande desejo do batismo, que vem indicar duas coisas. Vem indicar o desejo de que aquela lavagem exterior signifique que já aconteceu uma lavagem interior. O batismo traz essa ideia de arrependimento, de consagração, de querer deixar uma vida para trás, uma vida agora lavada e viver uma vida de novo, uma vida nova. Mas também o batismo traz uma outra ideia. O batismo é a porta de entrada à comunidade dos santos. Não é assim? Nós estamos aí, hoje de manhã, agora à noite, durante a semana, analisando candidatos à profissão de fé e batismo. Então, se você é adulto e você quer se tornar membro da igreja, o seu desejo natural é de querer ser batizado. Quando o cristão, ele conhece a palavra de Deus, ele se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Senhor, a presença do Espírito Santo em seu coração produz o desejo de pertencer ao corpo. E é isso que
nesse caso, esse eunuco faz. Ele é batizado, tem esse desejo. Quando então Felipe o batizou, apresenta-se então o resultado na vida dele. Ele saiu cheio de alegria, seguindo o seu caminho. Por isso, irmãos, quando nós pensamos sobre a autoridade da palavra, ela tem que estar acima dos efeitos, inclusive aqueles que são sobrenaturais. A palavra é que julga. Ela é importante em qualquer época, mesmo numa época de avivamento. Ela precisa ser o centro da nossa vida e em qualquer época. Confirmar o sacerdócio do crente, ela faz isso quando repete, quando diz que o cristão é cheio do Espírito Santo. O cristão cheio do Espírito Santo desenvolve os seus dons e os aplica na igreja, assim como Felipe aplicou o seu dom, explicando a palavra ao seu agora irmão. E por último, é através dela que é operada a mudança profunda. Quando o autor de Hebreus fala sobre essa palavra, ele diz que ela é como espada de 2 gumes, que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu comecei a princípio, como o que Davi fez? Davi usou o conhecimento que ele tinha da palavra. A circunstância mandava ele fazer uma coisa, os amigos confirmavam isso, dizendo para ele: olha, você deve matar o rei, Deus está te mandando fazer isso. Mas ele contraria a circunstância, a coincidência, entre aspas, contraria a voz dos amigos, ele submete a sua decisão ao conhecimento que ele tinha da palavra. Nós temos decisões a serem tomadas todos os dias. Decisões relacionadas a casamento, a criação de filhos. Decisões ligadas à ética no trabalho, ética na escola, em todo o tempo. Uma vez eu conheci um casal de namorados que dizia que antes de eles terem relações sexuais, eles sempre oravam pedindo a bênção de Deus. Eu conheci uma vez um diácono, aliás, eu fui pregar numa igreja, e aí houve um momento de testemunho, e aí um irmão pediu a palavra, ele era um diácono da igreja, e ele estava dizendo o seguinte: irmãos, eu quero contar uma grande bênção que eu tive. Eu estava andando pela rua, mais uma vez voltando de uma entrevista de emprego mal sucedida. Os irmãos sabem, dizia ele, eu já estou desempregado há alguns meses, e andando pela rua, orando, chorando diante de Deus, pedindo: Senhor, me dá uma solução. E enquanto eu andava e orava, passando pelo meio-fio, eu vi um papel ali no meio-fio, e aí eu peguei esse papel, era um cheque. E eu agradeci tanto a Deus: ó Senhor, como o Senhor é bondoso. Eu, no meio das minhas necessidades, o Senhor me manda um cheque. Aí eu fui lá no banco, descontei o cheque, e Deus, durante aquela semana, me deu o sustento. E aí? Se você não tem o crivo da palavra, essas coisas acontecem com você, e você realmente acha, na sinceridade do seu coração, que aquilo veio de Deus. Eu espero que você não esteja se perguntando: mas não era de Deus? Era um cheque, irmãos, aquele dinheiro era de alguém. Ir no banco e descontá-lo é a mesma coisa que roubar. Com certeza que não era de Deus. Que a palavra seja o nosso guia, irmãos. Eu vejo muita gente aí achando que o divórcio é a solução de Deus. Sabe como que é? Olha, o que a gente não quer continuar brigando, o melhor para os nossos filhos é não acompanharem mais essas brigas em casa. Então a gente orou junto e Deus disse para a gente se divorciar. E ainda tem provas, não é? Tem gente achando que é vontade de Deus um monte de coisas que são abomináveis e que estão na Bíblia como abominação. Não caiam nessa. Procurem conhecer a palavra. Com ela você não será enganado. Você vai saber exatamente o que Deus quer. Vamos exercitar nisso. Deus abençoe.